Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina. Hoje estamos chegando ao último dia da lição dessa semana, finalizando a lição dessa semana. Tenho certeza que Deus tem te abençoado durante essa semana, você tem aprendido lições preciosas, assim como eu aprendi também. E hoje nós vamos fechar a lição dessa semana com chave de ouro, que tem o tema Descanso e Mais. Deus quer te dar muito mais, meus queridos. Não perca a lição de hoje. Já compartilha com seus amigos, deixa o joinha aí que é importante e no final deixa aquele comentário top que vocês sempre deixam, tá bom? E você que não é inscrito, não perde tempo não, se inscreve aí, tá bom? Vamos então ao estudo de hoje, Descanso e Mais. Nessa semana, a lição dessa semana falou muito comigo e eu achei uma lição top. Eu acho que de toda a lição que nós estudamos desse trimestre, acho que a da lição dessa semana foi uma das mais tops de todas. Nós falamos que quando nós estamos próximo de Deus, quando nós nos achegamos a Deus, Deus ele pode te curar, pode te dar o descanso que eu e você necessitamos. E nós começamos a lição dessa semana falando sobre o paralítico, lembra? O paralítico não podia andar, o paralítico teve que ser levado até Jesus pelos seus amigos, os seus amigos desceram ele do telhado, e ali quando Jesus olha para ele, a primeira coisa que Jesus faz é dar o perdão a ele. Isso se quer dizer para mim, para você, meu querido, que Jesus, que Deus, ele primeiro quer curar o que está aqui dentro de nós, para depois curar o que está fora. Ele quer curar o que está interno para depois o externo. E nós vimos depois, pulamos para a história de Elias, falamos sobre a depressão, uma doença aí do século aí que está acomodando muita gente aí, que está pegando um monte de gente de surpresa, e é uma doença onde nós temos que ter cuidado. E nós vimos que assim como o paralítico diante de Jesus teve a cura, tanto interna como externa, nós também podemos ter a cura. E nós vimos que Elias, um profeta usado por Deus, um profeta que desafiou os profetas de Baal no Carmelo, um profeta que foi usado por Deus, um profeta que fez parar a chuva, fez chover, fez descer fogo do céu, através de Deus. Ele, em um momento de descuido, num momento de estresse, num momento de exaustão, ele pede a morte para si. E meus queridos, Deus sabia de tudo isso que iria acontecer com Isaías. Deus já sabia que Isaías ia ficar cansado, Deus já sabia que Isaías ia ter problemas, Deus já sabia que Isaías ia se colocar para baixo, sua autoestima ia lá para baixo, ia ficar com medo. E Deus, meus queridos, sabe o que eu e você passamos. Deus sabe como que é a nossa caminhada, a nossa jornada, as dificuldades que nós enfrentamos, os problemas que nós enfrentamos, tudo que nós enfrentamos. Só que Deus, meus queridos, além do descanso que nós encontramos nele, Ele quer te dar muito mais. E foi isso que aconteceu com Elias na história de hoje, que nós vamos ver agora no verso de hoje, que está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Sabe o que aconteceu com Elias? Depois de tudo que Elias passou, as dificuldades, os problemas, olha só o que a Bíblia diz. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. De repente, enquanto caminhava e conversava, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Meus queridos, Elias, que foi ameaçado de morte por Jezabel, saiu correndo de lá, fugido, estressado, exausto, cansado, pediu a morte e ele não morreu. E Deus não deixou Elias morrer. Por mais dificuldade que ele tenha passado, Deus levou Elias para morar com ele lá no céu. E sabe onde Elias está hoje, meu querido? Lá no céu. Elias não experimentou a morte. Ameaçado por Jezabel, correu, fugiu, mas mesmo assim Deus esteve com
com Elias em todos os momentos. E assim como Deus esteve com Elias, está com Elias agora, Deus também quer estar com você. E mesmo que você tenta fugir, e mesmo que você acha que a solução para o seu problema é a morte, assim como Elias pensou quando pediu a morte, a solução para os seus problemas não é nada disso. É somente uma única solução existe, que é o próprio Deus. E para isso nós precisamos abrir nosso coração para Ele, se entregar a Ele, e Ele vai nos abençoar. Meus queridos, a lição de hoje diz bem assim: Deus entende que a vida neste mundo causa depressão. Ele compreende nosso impulso de correr e fugir, mas deseja redirecionar nossos passos. Em vez de tentar todos os mecanismos autodestrutivos de enfrentamento, Ele quer que corramos para Ele. Quando o fazemos, Ele deseja nos ensinar a ouvir o som de um suave sussurro que nos dará descanso. Meus queridos, quando Elias pediu a morte, Deus mandou um anjo para falar com Elias. E o anjo deu orientações para Elias e falou: Elias, vai por este caminho. E depois que o anjo falou com ele, alimentou ele, né, e ele comeu, recuperou as energias, descansou, Elias andou 40 dias e 40 noites sem parar, até onde Deus queria que ele fosse, lá no Monte Herode, que é conhecido, significa Monte de Deus. E meus queridos, Deus quer te guiar, Deus quer te orientar, e Deus quer mudar a direção da sua vida, assim como Ele mudou a direção da vida de Elias. Mudou tanto a direção de Elias, que Elias hoje está no céu. Meus queridos, é importante terminar a lição dessa semana frisando que Elias não morreu. Elias passou por depressão, passou por problemas, teve dificuldades, mas com Deus ele venceu, superou tudo isso. Talvez eu e você estejamos passando por vários problemas. Talvez não seja nem a depressão da qual nós falamos essa semana, pode ser N outros problemas, mas Deus nos dá a garantia na lição de hoje que Ele quer nos colocar numa rota nova da nossa vida, Ele quer nos direcionar numa direção nova e Ele quer te curar e te dar muito mais além do descanso. Ele quer te dar uma vida eterna ao lado dele, aonde o próprio Elias está hoje. Tá bom? E mais um recadinho antes de finalizar a lição de hoje. Sobre a depressão. Se cuidem, tá bom? Se sentirem que está com algum problema, procure ajuda médica e além da ajuda médica, principalmente, nunca esqueça de que aquele que fala todas as palavras da verdade, aquele que é o Deus dos deuses, os médicos dos médicos, ele sempre vai estar ao seu lado. Procure ele sempre, que ele vai te ajudar. Mas não se esqueça de procurar um médico, tá bom? Porque é uma doença séria, não é falta de fé, não é modinha. Depressão é uma doença séria, tá bom? Que Deus te abençoe, meu querido. Eu espero que a lição dessa semana tenha te abençoado de forma gigantesca, como me abençoa também. E Deus vai te abençoar, vai te curar, vai te dar o descanso e vai te dar muito mais. É só confiar nele, tá bom? Fecha seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado pelo estudo da lição dessa semana. Obrigado porque aprendemos lições preciosas para a nossa vida. Falamos sobre a depressão, falamos sobre as dificuldades que temos que enfrentar, falamos sobre o Senhor nos curar internamente, nos curar externamente. Senhor Deus, obrigado pelo estudo dessa semana. Obrigado porque o Senhor está ao nosso lado, quer nos guiar, e o Senhor é o único que pode nos dar o descanso que necessitamos, e além do descanso, o Senhor quer nos dar muito mais, que é a vida eterna. Nos ajude, Senhor Deus, a colocar a nossa vida em Tuas mãos todos os dias, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então é isso, meus queridos, que Deus te abençoe. A lição dessa semana finalizando por aqui, mas não fica triste não, que amanhã nós vamos estar aqui estudando a Bíblia, o estudo bíblico que nós temos todas as sextas-feiras, mas o sábado, né, começa uma nova lição, uma lição 9, uma lição top, que com certeza nós vamos aprender muito mais.
você está convidado a continuar conosco aí nessa jornada, tá bom? Não se esqueça de deixar o joinha de vocês, não esqueça de deixar aquele comentário top também e não se esqueça de se inscrever e nos encontramos aqui amanhã para o estudo da lição, para o estudo da Bíblia. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.